Boa noite a todos. Seria bom acender as luzes de trás, porque senão vocês vão dormir, né? Não quero ninguém dormindo aqui hoje, né? Porque nós vamos tratar de um tema um tanto quanto difícil, né? Controvérsio na nossa cultura, mas que está muito bem definido pela cultura cristã e muito mais esclarecido em relação à doutrina espírita. A gente vai falar hoje sobre aborto. Se você for considerar do ponto de vista técnico, médico, o abortamento, ele é considerado todo feto com menos de 24 semanas de gestação. Quando o feto tem mais de 24 semanas, e alguns autores falam em 20 semanas, você considera que é um natimorto, né? Então, diferente de abortamento, do ponto de vista técnico. Mas do ponto de vista do processo, isso independe da idade gestacional. Essas perdas, elas quando acontecem, seja no início, seja no final da gestação, antes que a criança nasça, elas representam o desligamento de um espírito de um corpo que estava sendo formado para ele, né? Bom, e aí, quando a gente vai falar sobre abortamento, a gente precisa falar da vida, né? E é aquela grande pergunta: quando é que começa a vida de fato, né? Bom, o espermatozoide, ele entra no óvulo e cria ali um novo código genético, onde existem cromossomas do pai, existem cromossomas da mãe, mas no seu arranjo é um novo ser, diferente dos dois, tá? Então, o que acontece na verdade? O óvulo que é liberado, ele ganha a tuba uterina e ali faz a sua caminhada. E nessa caminhada, ele vai ser abordado por milhares de gametas masculinos que vão avidamente em direção ao óvulo a fim de fecundá-lo. Todos ali lutam para adentrar. Entretanto, apenas aquele que foi impregnado pelo magnetismo consegue vencer a barreira celular e aí fecundar este óvulo. E ele se torna um ovo e cai na cavidade uterina, e ali, naquele momento da fecundação, um espírito está ligado a ele. E ele vai se transformando, se multiplicando em várias células, de tal forma que logo começa, no primeiro mês de gestação, a formação do seu coração, os batimentos cardíacos, os membros já estão ali em sua raiz, oferecendo o seu crescimento. E a criança, esse feto, ele já começa a se movimentar, a perceber o tato, a perceber a gustação, já começa a sentir sabores dentro do útero. E ali continua o seu crescimento, onde a percepção e a interação com o externo aumenta. Ele já suga o próprio dedinho, ele começa a movimentar braços e pernas,
ele já ouve, ele já sente, percebe a voz da mãe, a voz do pai, ele já se sensibiliza à luz e o seu sistema nervoso progride. Ao progredir, ele já se encontra apto a nascer. E ali surge então a nova forma de vida que serve de casa temporária àquela alma em evolução. Então este é o milagre da vida, o milagre da reencarnação. Então, diante desse acontecimento maravilhoso da natureza, a gente pergunta: quando é que surge o indivíduo? Será que ele surge quando há um novo material genético? Quando o óvulo fecunda, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que é a teoria concepcionista, que é na concepção? Será que a vida, um óvulo não é vida? Um óvulo não tem braço, não tem perna, é uma única célula? Será que a gente considera a vida a partir de mais de uma célula? Será que a gente considera a vida na medida que esse ovo, o zigoto, se implanta no endométrio uterino e ali começa a formação dos órgãos vitais? Será, e isso é a teoria da anidação, que a vida começaria no momento que o ovo se implanta? Será que a vida começa no aparecimento dos 3 folhetos embrionários que dão origem aos diversos órgãos? No ectoderma, mesoderma, endoderma? Será que é ali que a vida começa? Será que ela, na verdade, começa quando o corpinho, esse embrião, consegue receber estímulos do ambiente e responder através do seu tubo neural, do seu sistema nervoso? Será que a vida começa só quando todos os órgãos estão formados? Ou será que a vida começa apenas no nascimento? Será que eu considero o embrião e o feto um indivíduo? Ou eu só considero o recém-nascido um indivíduo e o resto não tem significado nenhum? Será que a vida começa quando o indivíduo assume a responsabilidade para os seus atos? E aí nós podemos dizer que ele é indivíduo? E muitas vezes isso se dá com a maioridade civil, né? Então, as perguntas são muitas, mas a resposta da doutrina espírita de quando a vida começa é muito simples. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 344. Em que momento a alma se une àquele corpo que está em formação? Qual é o momento dessa união? Onde eu posso dizer que ali habita um espírito milenar, que tem toda uma história de vida, que traz com ele as suas experiências e está se ligando àquele corpo para viver uma nova etapa, uma nova vida. Diz os Espíritos, então, que a união, ela começa na concepção. Então, no momento da fecundação do óvulo, a vida se estabelece e a ligação do espírito ao corpo se faz naquele momento, né? Mas ela vai se completando aos poucos, porque essa ligação, ainda muito frágil, embora presente, ela pode ser rompida de uma hora para outra, né? E ali, desde um instante da concepção,
o espírito ligado ao corpo, ele está definitivamente ligado àquele corpo. Se houver desligamento, aquele corpo vai perecer, aquele embrião, ele vai a óbito intrauterino. Porque um outro espírito não pode se ligar àquele corpo, porque essa ligação é feita no momento da concepção. Então, depois disso, se o espírito, por exemplo, desiste do seu projeto reencarnatório, ele tem a liberdade de desistir e dizer: não quero nascer. Ele pode interromper essa ligação com o corpo físico e aquele corpo, ele não pode mais ser utilizado por nenhum espírito. Então, ele vai ter que perecer e uma nova concepção vai ter que ocorrer para a reencarnação de um novo espírito. Então, quando a criança vai sendo gestada, o crescimento celular, a construção dos sistemas, o perispírito da alma reencarnante vai se moldando de acordo com o condicionamento dado pelo projeto genômico daquele corpo. E ele vai se acoplando àquele novo corpo de maneira gradual, até que, uma vez completada toda a fase de gestação e o bebê nasce, nesse momento que ele nasce, ele assume a sua reencarnação, que estava, na verdade, em construção no ambiente intrauterino. Então, a gente pergunta: mas para que nascer? Para que eu tenho que me preocupar com isso? Isso, na verdade, é uma pergunta que remonta a outra, que é: qual o objetivo da reencarnação? E isso foi perguntado. Kardec perguntou ao espírito de verdade: qual o objetivo, então, da encarnação dos espíritos? Por que eu preciso me preocupar com o embrião, com o feto, com o recém-nascido? Por quê? Deus coloca a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a reencarnação é um mecanismo evolutivo das almas. E eu nasço na Terra com o objetivo de sair daqui uma alma melhor do que quando vim para cá. Todos nós temos uma história. E essa história, ela foi construída ao longo de séculos de inúmeras experiências na matéria. Como bem disse, o José, nosso companheiro de trabalho, a encarnação, ela permite aos espíritos trocar experiências. Você troca experiências com quem está mais preparado do que você, com quem já avançou mais em inteligência, com quem já avançou mais em amorosidade. Assim como você também pode trocar experiências com aqueles que estão ávidos de uma experiência inteligente, uma experiência amorosa, que você já é capaz de oferecer. Se nós estivéssemos evoluindo no mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é separado por vibrações mentais. Nós sabemos que um espírito, numa condição
boa, equilibrada, pacífica, amorosa, ele vibra a sua energia e vive no mundo compatível com a sua vibração. Aqueles espíritos em desequilíbrio, com práticas agressivas à lei divina, com débitos escabrosos diante da lei do amor, da lei de causa e efeito, eles vibram a sua mente, o seu perispírito, em frequências diferentes daqueles que estão equilibrados. E eles formam um mundo mental compatível com aquilo que eles sentem e com aquilo que eles pensam. Então, como que esses espíritos vão conseguir avançar sem a convivência com os bons? Como aqueles que já conquistaram um grau maior de amor vão ser capazes de exercitar o seu amor se não tem como conviver com aqueles que estão necessitados? Então, a matéria, o mundo material, é como se nós estivéssemos mergulhando nas profundezas de um oceano. Quando você vai fazer mergulho em águas profundas, o que você faz? A gente veste uma roupa, um equipamento pressurizado para você conseguir fazer o mergulho em águas profundas. Para você estar lá, você tem que estar devidamente equipado, vestido. Assim são os espíritos em relação à vida material. Para que eles possam participar do mundo e ter contato com todos os outros seres de diversos graus evolutivos, vai precisar mergulhar na carne, vestir um corpo físico, para então conseguir atuar junto daqueles que muitas vezes estão também necessitados e sedentos de evolução. Então, a encarnação é uma verdadeira bênção. Entretanto, de acordo com a lei de causa e efeito, nós temos méritos e deméritos. Nós temos glórias e temos desafios. Então, para uns, a encarnação pode ser uma expiação, porque as provas podem ser duras demais para fazer aquele coração, que é um coração endurecido, ser tocado pelo amor. Então, para uns é expiação, para outros é missão, porque lhes é dada a oportunidade de ajudar a humanidade a avançar. Todos buscam a perfeição e muitas vezes têm que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Qual a desvantagem de reencarnar? De encarar os desafios da matéria, que envolve a preservação do corpo físico, a relação com o seu ambiente, né? E muitas vezes o trabalho, a dedicação, a disciplina, tudo com vistas a fazer com que aquele corpo sobreviva, tenha saúde e lhe ofereça as oportunidades de experimentação na relação com as outras pessoas, né? Então, nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca
na obra da criação. Então, através da encarnação e da troca de experiências, nós avançamos em ciência. E avançando em ciência, nós melhoramos a condição de habitação do nosso planeta, a condição de vida do ser humano. Um exemplo disso, que nós temos que ver às vezes com bons olhos, é a substituição de determinados trabalhos que são arriscados, são perigosos, ou que afetam muito a saúde humana, por máquinas que executarão aquele trabalho e o indivíduo humano não se exporá a riscos e não se exporá a deterioração da sua saúde, né? Então, cada um de nós, na parte que lhe toca, contribui para a melhoria dessa criação. É que em cada mundo toma o espírito, torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria desse mundo, a fim daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio vai fazer a sua evolução e o seu adiantamento. Então, aqui, o Espírito de verdade responde a pergunta: para que nascer? Para que nascer? Está sendo respondida. Bom, e aí, nós já dissemos que a alma que não alcançou a perfeição, ela pode acabar de depurar-se muitas vezes na vida espiritual. Ora, na vida espiritual, com a estratificação mental que é natural e da lei, da física inclusive, não é possível você experimentar na relação entre as pessoas a sua necessidade de testar a conquista de virtudes que você já realizou. Como eu vou saber se eu sou uma pessoa que já conquistou a solidariedade, a humildade, a paciência, se eu não tenho aqueles que vão testar a minha solidariedade? Se eu não tenho aqueles que vão me pedir paciência nas relações humanas? Então, o período espiritual é um período de reorganização de forças íntimas, para você se fortalecer e enfrentar uma nova oportunidade na Terra. Porque, na verdade, é através da vida material e da relação interpessoal que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual. Então, se eu não sou perfeito ainda, como que eu posso me depurar? Sofrendo a prova de uma nova existência. E como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Para isto é necessário a prova da vida corporal. Então, nós temos que ser testados no nosso aprendizado. Como todo aluno precisa de uma avaliação para ver a fronteira do seu aprendizado, nós, como espíritos imortais, precisamos ser avaliados do ponto de vista das nossas conquistas morais. Então, aí vem a pergunta: ora, se eu tenho que encarnar, eu é que escolho como que eu vou encarnar? Eu posso escolher o corpo que eu vou encarnar? Eu posso escolher o tipo de vida que eu vou ter? Bom, se nós formos,
ver lá na reencarnação de Segismundo, o comentário dos instrutores espirituais, eles deixam claro para a gente que nós, na grande maioria das vezes, participamos da escolha da nossa família, participamos da escolha do tipo de corpo físico que vamos habitar, participamos da escolha do ambiente que nós vamos reencarnar, do tipo, da natureza, da vida que será apresentada para nós durante a nossa trajetória no corpo físico. Mas eu posso muito bem não só desistir do projeto ainda no intraútero, como posso me desviar do projeto quando eu estou já reencarnando e fazendo as minhas escolhas. Então, evidentemente, que não há um determinismo divino nesse sentido. A gente escolhe realmente o gênero das provações, das dificuldades, mas não escolhe de onde vem, através de quê, né? Como nós vamos nos comportar. Isso é uma decisão que vai ser tomada no momento que a provação nos chega. Então, diz o Espírito de Verdade, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, se vencer obstáculos que oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu corpo físico, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal e qual. Então, o que o Espírito de Verdade diz? Que nós temos a inteira liberdade de pedir, de tentar intervir, né? De fazer as escolhas, mas nem sempre as escolhas são atendidas. Depende muito da avaliação dos instrutores espirituais, se a nossa escolha está na medida certa das nossas forças. Então, não se coloca fardos pesados em ombros leves. Então, as nossas escolhas, às vezes, elas não conseguem avaliar com muita nitidez a nossa condição espiritual. E muitas vezes os instrutores vão ter que intervir no sentido de não atender a uma coisinha ou a outra coisinha. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu seja um espírito que passei as minhas vidas pregressas em várias vezes muito preocupado com o meu corpo físico, e que isso desenvolveu e aguçou em mim a vaidade. Obviamente, na hora de eu escolher um corpo que eu vou reencarnar, pode ser que eu, como um condicionamento espiritual que criei ao longo de várias existências, eu escolha um corpo lindo, perfeito, né? Mas sabendo os instrutores da espiritualidade que as nossas quedas na vaidade foram sequenciais e que nós, em várias oportunidades, caímos de novo na vaidade e cometemos erros dos quais nos arrependemos, os instrutores podem então nos dizer: olha, o melhor para você não é ter um corpo perfeito, não é ter uma beleza contemplativa. O melhor para você vai ser um corpo que lhe atenda às suas necessidades e uma beleza que seja limitado, né? Que não seja uma beleza contemplativa, para que você dessa vez não tenha uma nova queda em função da sua vaidade, né? Então, se na concepção há a ligação definitiva do espírito com o corpo,
Será que o espírito ele pode desistir da sua reencarnação, né? E renunciar a habitar o corpo que está destinado, ao qual ele está ligado? Sim. Vários abortamentos espontâneos ocorrem porque o espírito desiste. Tem medo de falhar novamente. Não se sente preparado. Tem medo da relação com os pais, porque muitas vezes os pais, eles eram vítimas suas do passado. Então ele tem medo de não ser bem acolhido como filho, né? Então, quando há concepção, já está definida a união. Não pode trocar de espírito aquele corpo. É aquele espírito, tá? Ele está designado. Mas, como esses laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, eles podem se romper por vontade do espírito reencarnante. E este recua diante da prova que escolheu. E nesse caso, evidentemente, há um abortamento espontâneo, né? Aí Kardec pergunta: não sendo completa a união do espírito ao corpo e não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Bom, o que nós entendemos aí? Nós entendemos que o espírito que vai se ligar ao corpo, ele estará ligado lá, nesse feto, né? E o feto, ele não tem, propriamente falando, uma alma. O espírito não está acoplado nele, mas ele já está ligado naquele corpo pelo seu perispírito. A encarnação está em vias de operar-se, mas a alma já está ligada àquele corpo que vai ser habitado. E aí, pode acontecer de um espírito ser obrigado a se reencarnar? Sim. Existem encarnações que são impostas por Deus, chamadas reencarnações compulsórias. Isso está lá na pergunta 337 do Livro dos Espíritos. Então, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente quando ainda o espírito não está apto a proceder uma escolha com conhecimento de causa, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, lhe torne como um instrumento de provação, de expiação, de prova. E muitas vezes esses espíritos que são obrigados a reencarnar, e muitas vezes desconsiderando a sua vontade, o seu livre-arbítrio, são espíritos que estão com débitos muito grandes com a lei divina, são espíritos extremamente atrasados, incapazes de perceber a necessidade evolutiva. Eles não têm a noção da necessidade de avançar do ponto de vista espiritual. Então Kardec pergunta: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes do nascimento? E aí a gente entra no abortamento. Neste caso, um abortamento ou um natimorto, que a gestação não chegou até o termo, a criança não nasceu, o que acontece com esse espírito quando acontece isso, né? Quando há essa perda? Aí o espírito de verdade diz: escolhe outro, né? Principalmente quando se refere aos abortamentos espontâneos.
E aí Kardec pergunta, mas por que ocorrem essas mortes prematuras? Por que há abortamento espontâneo? Então, o espírito de verdade responde que muitas vezes o abortamento espontâneo acontece porque há uma falha na matéria, na biologia. Há uma falha muitas vezes genética, na embriogênese, que impossibilita a sobrevivência desse corpo. E logo ele é eliminado pela natureza e o espírito é desligado desse corpo. Quando isso acontece, por um acidente da natureza, o espírito então vai ter que recomeçar o seu processo reencarnatório e vai se ligar a um novo ovo ou zigoto, né? Aguardando então a próxima oportunidade. Então, quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência. Então, quando acontece o aborto, imediatamente esse espírito já é conduzido para se ligar a um novo corpo? Ora, nós falamos aqui, conversamos sobre isso. A reencarnação é um projeto. Você muitas vezes vai ter que rever o projeto, porque muitas vezes você vai ter que ter a oportunidade em outra família. Então, se você vai ter a oportunidade em outra família, você tem que rever todo o projeto reencarnatório desse espírito. Na grande maioria das vezes, nem sempre é imediatamente. Então, é necessário proceder a novas escolhas, a não ser que seja uma reencarnação o quê? Compulsória, onde o indivíduo ele não vai ter a oportunidade de escolha do seu projeto reencarnatório. E muitas vezes esses espíritos que são compulsoriamente colocados para reencarnar, eles podem abandonar aquele corpo que está em óbito por algum problema, por exemplo, da natureza, e imediatamente ser conduzido para se ligar num outro corpo. Imediatamente. Bom, entre os natimortos, pode acontecer que tenha um corpo que não tenha espírito? Interessante isso, né? Porque a gente sabe que a embriologia, ela tem um automatismo celular que é determinado pelo nosso DNA humano. Lá está escrito como se forma um corpo humano. E as células obedecem. Então, muitas vezes, você pode ter a formação de um corpo, de um embrião, que não tem espírito ligado a ele. Olha que interessante que a espiritualidade traz. Alguns há efetivamente cujos corpos nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para ele. Tais crianças, vamos dizer, tais embriões, eles surgem como prova para os pais. É uma provação para os pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Até pode, mas geralmente não sobrevive, não respira, sequer dá uma respirada, porque não tem espírito ligado àquele corpo. É uma massa biológica sem vida, porque a alma é que anima um corpo físico. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Ora, todo bebê que nasce e respira tem sim um espírito ligado àquele corpo. Então, a gente pergunta, será
que eu preciso valorizar um embrião, valorizar um feto e considerá-lo indivíduo. Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita que sim, porque o projeto reencarnatório, que se refere à evolução espiritual, ele começa mesmo antes da concepção. E na concepção se efetiva a ligação do espírito àquele corpo que vai servir de instrumento para a sua manifestação na matéria. E aí, em tudo, a gente deve ver a vontade do Criador, a obra divina, e precisamos entender que tudo que acontece para que o ser humano surja e seja criado através desse nascimento, isso tem uma finalidade nobre, uma finalidade importante na criação. Então, a gente pergunta: se existe o abortamento espontâneo, será crime a provocação do aborto? Será que, se esse aborto acontecer logo depois da concepção, quando nós temos ainda ali apenas um amontoado de células chamado mórula, será que, se eu provocar o abortamento, está tudo bem? Não é abortamento? Porque não tem nada formado ali, Então, diz os espíritos que há sempre crime quando a gente transgride a lei divina. Então, uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, quando eu sou sugestionada, sou orientada, sou conduzida à prática do aborto, eu estou interrompendo uma trajetória evolutiva de uma alma que estava disposta a estar comigo aqui na Terra. E às vezes pode ser uma alma muito querida, pela qual tenho um apreço enorme, e assim eu impeço ela de estar aqui comigo, convivendo, através do filho. Então, nós precisamos refletir que o abortamento provocado em qualquer momento da gestação é um impeditivo evolutivo da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito. Nós estamos transgredindo a lei do amor e nós estamos criando débitos para com a vida. Entretanto, existem algumas situações que a espiritualidade diz que o abortamento provocado pode ser necessário. Ora, quando? É quando há estupro? É quando a mãe é miserável? É quando a mãe está em condições de dependência química? Não, nenhuma dessas. A espiritualidade nos diz que a única situação em que o abortamento provocado não é uma transgressão da lei divina é quando este feto, este embrião, coloca em risco o projeto evolutivo da sua mãe, daquela que está construindo o seu corpo.
Se a mãe corre risco de vida, então, neste caso, é preferível que se preserve o projeto reencarnatório que está em andamento, que é o da mãe, e não aquele que ainda está em vias de se concretizar. Então, esta é a única situação. Mas o que ocorre com o espírito quando há o abortamento provocado, quando a gestação é deliberadamente interrompida por uma vontade ou por um aconselhamento de quem acompanha essa mãe? Se uma gestação é interrompida, seja no primeiro mês, seja no 9º mês, o espírito que se libertou daquele corpo, ele vai ser acolhido em hospitais da espiritualidade para tratamento e para evolução. E vai ser lhe dada uma nova oportunidade de escolha. Mas, contudo, em alguns casos de abortamento provocado, notadamente quando não é a primeira vez, então a alma já está sendo rejeitada pela segunda, terceira ou mais, a depender do estado evolutivo desse espírito, ele pode se rebelar. E ele pode ficar junto desta mãe, que estava ali proporcionando a reencarnação, e pode, inclusive, obsidiá-la de tal forma a provocar dissabores, tanto na sua vida material, quanto no seu corpo físico, com o desejo de puni-la pela sua atitude, né? O aborto, ele não só predispõe a criatura, a mãe, a sofrer as obsessões, como também impregna o corpo espiritual dessa mãe com energias deletérias, e o seu perispírito vai ficar maculado. E esta mácula vai conseguir ser extinta desse corpo espiritual somente, e tão somente, através do expurgo no corpo material. E esse expurgo se dá, na grande maioria das vezes, através das enfermidades corpóreas. Então, são criaturas que vão ter o chakra esplênico e o chakra genésico em desequilíbrio, muitas vezes invadido por toxinas espirituais que vão se acumular, e aquilo ali vai ficar a marca na criatura. Ela vai desencarnar, e nas vidas que virão em sequência, ela vai ter que expurgar isso no corpo físico, através de quê? De moléstias nos órgãos reprodutores, como o deslocamento de placenta, como a hipocinesia uterina, como a infecção de tuba, como a salpingite tuberculosa, tumores de endométrio, tumores na trompa, tumores no ovário e outras várias patologias não catalogadas nos tratados de patogenia das nossas universidades. Então, vejam bem, o abortamento provocado, ele tem consequências espirituais para o espírito que estava com seu projeto reencarnatório e lhe foi negado a oportunidade por esta mãe,
E também para a própria mãe, que em virtude da falta de forças, de coragem e de amor, julgou ser incapaz de receber esta criança, e dar a ela a oportunidade da reencarnação. E isso vai resultar em problemas conscienciais e em problemas futuros nos próximos corpos que este espírito habitar. Eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista científico, as estatísticas mostram que as mães que fazem o abortamento provocado têm uma prevalência muito maior de transtornos emocionais, como a depressão, a tentativa de autoextermínio, porque isso pesa no sentimento de mãe. E não pensem que a responsabilidade não é compartilhada. Ela é compartilhada por aquela família que não deu apoio a essa mãe, por aquele pai que se ausentou da responsabilidade, por aquele pai que estimulou o abortamento. Então é uma responsabilidade compartilhada diante da lei do amor, né? E não é só a mãe que sofre quando ela toma uma decisão dessa natureza. Então, o que a lei nos convida? A lei nos convida a amar mais. Porque se nós formos capazes de movimentar as nossas energias, a nossa amorosidade, auxiliando aquela mãe que passa por um momento desafiador na sua vida, que muitas vezes se julga incapaz de receber aquela alma, às vezes o que ela está precisando é uma palavra de apoio, é um estímulo, é um conforto, é um empoderamento. A maternidade é uma bênção. É um empoderamento da mulher fragilizada que precisa existir. Mas não um empoderamento para negar a oportunidade, dizendo, meu corpo, minhas leis. Não. É o empoderamento do destino da mulher, cuja função na natureza é de acolher essas almas reencarnantes e dar a elas o corpo físico para se manifestarem. Então, é uma função extremamente nobilitante e que nós precisamos valorizar, né? Eu agradeço a vocês o carinho e a atenção. Desejo uma boa noite a todos.